A paz do Senhor para todos. Queridos, vamos falar um pouquinho agora sobre a lição de número 12 da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas. E o título dessa lição é Jesus, o Homem Perfeito. Vamos começar então a nossa lição aí. O texto áureo da nossa lição está em Lucas capítulo 2, verso 52, e diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática da lição nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas, tá? Vamos então aqui. A leitura bíblica clássica dessa lição está lá em Lucas capítulo 2, vai dos versos 40 ao 52. Vamos ver aqui a introdução, né? Começarmos aí a lição. Vamos fazer, gente, nessa feita. Eu não estaria aí lendo toda a revista e comentando tópicos a tópicos. Vamos fazer aí, com base em cada tópico desse aqui, uma breve síntese, para que a gente tenha um entendimento aí dessa lição. Então, a princípio, vamos ler a introdução e diz: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, a princípio, gente, o que essa lição vai trabalhar é ligado ao que chamam de cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo. E dentro da cristologia aqui, voltada para essa lição, ela vai falar a respeito da natureza de Cristo, da dupla natureza de Cristo, né? Sendo ela a natureza divina e uma natureza humana. Por conseguinte, como nós dizemos, Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Este será o tema dessa lição, esse é o tema abordado por ela. Então, para começar, o primeiro tópico vai falar aí: Jesus, verdadeiro Deus. Então, vamos analisar primeiro a divindade de Cristo. E aqui nós temos basicamente três subtópicos, melhor dizendo, falando a esse respeito. O primeiro subtópico vai focar aqui na eternidade de Jesus com o Pai, o segundo dos atributos, de grandezas e perfeições, tá? E o terceiro vai falar sobre o esvaziamento de sua glória, mas não de sua divindade. Então vamos ver aqui. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos sua divindade. Então, a princípio, gente, Cristo era e é 100% homem, 100% Deus. Este é o interessante. Nós devemos focar aqui nesse ponto. Então, Jesus ainda possui hoje um corpo humano, ainda possui um corpo, é claro que glorificado. Né? Quando a gente fala corpo humano, naquela forma humana, mas um corpo glorificado, não mais com as fragilidades e debilidades que possui um corpo humano. Então, Jesus, no ato da sua ressurreição, teve o seu corpo glorificado. E o primeiro ponto a analisarmos aqui, para que a gente tenha essa compreensão da divindade de Cristo, é entendermos que a Bíblia Sagrada sempre mostra-nos, né, principalmente o Novo Testamento, claro que é o nosso foco, sempre mostra-nos Jesus como sendo Deus. E uma forma de você aí a trabalhar isso com seus alunos, ver essa questão ligada a Cristo como Deus, é analisar alguns títulos que são empregados à pessoa de Cristo. Isso é importantíssimo. Um desses títulos que a gente sempre vai estar vendo aí é o título Senhor. Lembrando que Senhor ali no Novo Testamento sempre vai estar com S maiúsculo. Tá? A palavra Senhor com S maiúsculo é a mesma palavra grega Kyrios. Essa expressão Kyrios no grego é uma expressão utilizada para a expressão portuguesa, né? Senhor, mas sempre atribuindo a Deus, sempre atribuindo a divindade. E Cristo também é chamado de Senhor.
Tá? Embora a mesma expressão Senhor também seja utilizada como tratamento para uma espécie de autoridade, ainda assim, essa expressão Kyrios, Senhor, ela é por diversas vezes empregada na Bíblia, Cristo, dando-nos a ideia de sua divindade. Tá? E eu vou ler um exemplo dela aqui na Bíblia Sagrada, que você pode estar utilizando na sua aula. Então está aqui, queridos. Lucas capítulo 2, verso de número 11. Né? Aqui, a princípio, vai referir-se à passagem no que diz respeito à chegada dos anjos diante dos pastores que estavam em Belém. E esses anjos vão anunciar o nascimento, a chegada, a vinda de Cristo. Olha que coisa interessante. E os anjos vão dizer, olha, deixa eu ler o verso 10, né? 9, por melhor dizendo. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou, né? Cercou os pastores na comarca de Belém. De resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, verso 11, que é o nosso foco, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Olha que coisa interessante. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha aí que coisa tremenda. Então, o anjo que estava ali, né? Um anjo, perceba que o texto não vai dizer o anjo do Senhor, mas vai dizer um anjo do Senhor. Há uma diferença nisso. Aproximou-se desses pastores e disse que, olha, que nos nasceu hoje, aí na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, ou a expressão lá, né? Kyrios, apontando para Cristo como Senhor. Então, olha que coisa interessante que a gente pode estar aí utilizando e aplicando. Então, a ideia de esse título, Senhor, demonstra a divindade de Cristo, que só era utilizado para Deus. Outro ponto interessante que pode ser visto aqui em João 1, gente. É interessantíssimo aqui, a gente pode estar vendo lá no João 1. Vamos lá, abra comigo aí, né, você, sua Bíblia, para que a gente faça esse acompanhamento. João 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lembrando que a palavra Deus aí é a palavra grega theos, né, a expressão theos, e sendo um título também de Cristo, apontando para a sua divindade. Deus, theos. Então fica claro quando a gente olha para isso aí. E outro ponto também que a gente pode estar analisando ainda dentro desse primeiro tópico aqui, falando acerca de Cristo, também é o fato do próprio Cristo utilizar termos referindo a ele, como o eu sou, né? Ego eimi, o ego eimi do grego, eu sou. E um dos mais interessantes, é claro que todos eles são, mas o João 8,58, vamos dar uma olhadinha aqui, que você pode estar trabalhando também aí na sua aula. Olha o que Jesus disse, João 8,58. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa interessante, né? A expressão existisse lá, de existir, é genestai. E ele diz, eu sou. Ego eimi, eu sou. Então a gente sabe que essa expressão eu sou, quando analisada lá na Septuaginta, né, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a gente vai lá também para Êxodo capítulo 3, quando Moisés está diante do Senhor, ali no monte, e Deus falando com Moisés, ele vai utilizar esse termo, o próprio Deus falando de si mesmo. Diga que o eu sou enviou a vós. Olha que coisa interessantíssima. Então a gente percebe aqui, olhando para isso, que Jesus Cristo é Deus, e a gente percebe essa questão da divindade nos títulos de Jesus, tá? Nas atribuições dadas a ele. Outros pontos também que a gente pode analisar nessa lição é fatos como, eu diria aí, os atributos sendo demonstrados por Cristo. Um exemplo disso é Jesus acalmando a tempestade, o vento, demonstrando a onipotência do Senhor. E ele me diz, todo o poder me é dado, lá em Mateus 28, todo o poder, ou seja, a onipotência. Então, Cristo era também onisciente. Quando a gente olha para Marcos 2, quando ele curou o paralítico ali dentro daquela casa, a gente percebe que Jesus
ele claramente nos revela o que estava passando pelo pensamento, a intenção, o pensamento dos fariseus que ali estavam, das pessoas e líderes religiosos que ali estavam. Então, isso demonstra-nos também a onisciência de Cristo. Tá? A onipresença dele também pode ser vista lá quando ele diz: eis que estou convosco, né, até a consumação do século. Então, Cristo está conosco ainda hoje. Então, ele era e é onipresente. Então, o fato de nós analisarmos e atestarmos a divindade de Cristo, a gente pode estar utilizando para isso, e eu disse para vocês que eu não estaria dessa vez fazendo como eu sempre faço, que é lendo e comentando, né, devido a questões aí ligadas a tempo, a questões também ligadas a cuidado, saúde. Mas a ideia básica é o quê? É que a gente possa entender, a princípio, o fato de que Cristo é Deus, tá? Isso, ele é verdadeiro Deus, e há muitos pontos que podem trabalhar isso. A fim de a gente poder explicar isso, a gente sempre coloca a ideia de que Cristo, né, ele encarnou, e nesse encarnar, ele se esvaziou. Há uma expressão utilizada pelos teólogos chamada kenosis, né, que quer dizer esvaziar-se. Então, é aqui o assunto do terceiro tópico, mostrando o quê? Que Cristo, quando ele veio, quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Né? Esse texto é uma referência lá a Filipenses 2, 5, 11. Então a gente entende também que Cristo se esvaziou de quê? Essa seria a pergunta. Esvaziou-se dos seus poderes, dos seus atributos, ou esvaziou de sua divindade, tornando-se apenas homem, e assim que ele morre, ressuscita, ele retoma essa divindade? Não tem essa dúvida. Mas, a princípio, durante todo o tempo que estiver aqui na Terra, Jesus continuou sendo Deus, continua sendo, era, é e sempre será Deus. Isso não mudou. Ele não se esvaziou de sua divindade, ele continuou, ainda que vivendo como homem, sendo um ser divino, sendo Deus. A ideia básica é que ele se esvaziou de sua glória. Inclusive, ele vai dizer isso na oração sacerdotal. Né? Ele fala da glória que ele tinha com o Pai. Então, o fato é que Jesus continuou sendo Deus, mas ele não se utilizou de sua divindade para seu bel prazer. Tá? Ele usou de sua divindade para fazer bem às demais pessoas, fazer o bem ao próximo, amar ao próximo e demonstrar esse amor através dos seus atributos. Então, Cristo continua sendo Deus, ele era Deus nesse tempo, ele não deixou de ser Deus. Esse é um ponto que a gente precisa analisar. Então, nós damos esse nome na teologia de kenosis, esvaziamento, quando Cristo se esvazia de sua glória, mas não se esvazia de sua divindade. Ele não deixa a sua divindade lá no céu e vem aqui tornando-se homem e vivendo como homem sem deixar de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Tá? Aí nós temos o segundo tópico. Jesus, verdadeiro homem. Então, Jesus, além de ser Deus, tá? Jesus encarnou. Então, a gente não vai encontrar na Bíblia essa expressão, encarnar. Encarnou dessa forma. Mas a ideia passada por essa ideia está inserida no contexto bíblico. Jesus, então, se fez carne, né, e habitou entre nós, se fez carne e passou a habitar entre nós. Então, Deus, a pessoa de Cristo, se fez carne, tornando-se semelhante a nós, seres humanos, e passa, a partir daí, a habitar em nós. Tá? Então, esse é o ponto de nós analisarmos Jesus como homem, né? Jesus. Então, quais seriam os pontos que nós trabalharíamos aqui? Vamos lá, eu vou ler os subtópicos e trabalhar os pontos. Jesus estava no seio do Pai, é o primeiro subtópico, profetizado no Antigo Testamento, é o segundo tópico, e encarnado no Novo Testamento. Esse seria o terceiro tópico. Então, a princípio, gente, Jesus, ele sempre esteve com o Pai. A gente viu isso aí em João, né? O Evangelho segundo escreveu João. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, porque há pessoas que pensam o seguinte: Jesus existia lá com o Pai, mas inativo. Então ele passou a agir, passou a tornar-se ativo só no momento de sua encarnação. Aí sim é que Jesus passou a trabalhar, a operar. E alguns pensam até de maneira diferente. Já aqueles que pensam que Deus não eram três pessoas distintas, mas uma só pessoa, o Pai, que por sua vez tornou-se o Filho enquanto aqui viver, e depois ele deixa de ser o Filho, né, quando ele vai e volta, tornando-se agora o Espírito.
tá? Os chamados unicistas creem dessa forma, mas quando não, na verdade a gente sabe que não é assim. Então, a gente sabe que Jesus sempre esteve com o Pai, e Jesus, então, isso mostra-nos que Jesus está eterno, assim como o Pai o é, e assim como o Espírito Santo é. E outro ponto interessante, Jesus ele foi profetizado no Antigo Testamento, ou seja, a vinda de Jesus ela foi predita. Textos como Gênesis 3,15, que fala da semente da mulher viril que esmagaria a cabeça da serpente, que seria Cristo. E a gente olha ao longo de todos os livros do Antigo Testamento, mostram-nos, né, falam acerca de Cristo. Outro ponto também interessante, né, Malaquias também, Jesus vem como o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Então, a chegada, a vinda de Jesus, ela fora primeiramente profetizada. Então, era algo esperado. Jesus, como Messias, era esperado. Tá? Outro ponto também, encarnado no Novo Testamento, como a gente falou aqui, o Filho de Deus tornou-se de fato carne e passou a habitar entre nós. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Então, uma outra maneira de nós olharmos para Cristo como um homem é analisarmos a princípio seu nascimento. Jesus não surgiu, não apareceu. Ele simplesmente nasceu e fora concebido no ventre de uma mulher chamada Maria pelo Espírito Santo de uma maneira miraculosa, né, e a nós inexplicável. Mas então a ideia básica é que Jesus nasceu. E o fato dele ter nascido é comprovado. E não só de Jesus ter nascido para comprovar a sua humanidade, mas ele nasceu e passou, a partir de seu nascimento, a viver como nós. Então, com isso, eu quero dizer que Jesus aprendeu as coisas que havia coisas que ele, como criança, não sabia, e ele aprendeu. Então, Jesus aprendeu a ler, aprendeu a escrever, recebeu de seus pais uma educação normal, e isso é atestado pelo Evangelho lá de Lucas, quando fala que o menino Jesus crescia, né, de sabedoria, isso, e a leitura bíblica traz isso aí, né, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus teve, né, um crescimento normal, como toda criança tem, comprovando a sua humanidade. Outro ponto que comprova a sua humanidade, que as pessoas que estavam próximas a ele, cresceram junto a ele, ouviram crescer, disseram, esse aí não é filho de José, o carpinteiro, ou seja, então ninguém via ele além de sua humanidade, todos viam como um ser humano normal, comum. Isso é um fato que também atesta, comprova-nos a humanidade de Cristo, isso é interessantíssimo, tá? Então Jesus era homem também, 100% Deus e 100% homem, não 50% Deus, meio Deus, e 50% homem, meio homem, mas 100%. Totalmente Deus, totalmente homem. Esse é o ponto que a gente pode focar. E essas questões como seu nascimento, seu crescimento, o aprendizado, tá? O fato das pessoas estarem próximas a ele e verem assim, isso comprova-nos que Jesus era também homem. Tá? Isso é interessante analisarmos também. E Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então vamos lá, em sua presciência, Deus levantou três significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Então, quais são esses povos? Israel é o primeiro desses povos, né? Cristo vem, né, de Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Então, já se proclamava e se pregava acerca da vinda de Cristo nas sinagogas, o Messias aguardado. Então, já havia esse preparo. Na Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas, pela luz natural da razão. Então, o idioma, havia um idioma, embora o idioma falado pelos povos da Palestina era, naquele tempo, aramaico, e um conhecimento, um grau de conhecimento do hebraico, que era o seu idioma original, mas ainda assim, Deus preparou um tempo em que o idioma universal, por assim dizer, seria o grego, como o inglês é hoje, para que facilitasse essa propagação entre os povos das demais nações na chegada do Filho de Deus e, por conseguinte, após sua chegada, né, de sua obra também. E outro ponto também, né, a questão da filosofia, do conhecimento. E outro ponto também é, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo, estradas de excelente qualidade.
Então, através da chegada do Império Romano, tornou-se mais fácil, né, a ida, a propagação de Cristo, né, da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo, da vida de Cristo, pelas vias que foram construídas, os acessos, tá, que Roma deu para os povos da Palestina passarem a demais povos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que, segundo a carne, é também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Então, a ideia básica, tá, o foco aqui é esse, o foco aqui principal é esse. Então, o fato de que Jesus é Deus, e há muitos textos que comprovam isso, o fato de que Jesus é homem, e há textos que comprovam o crescimento dele, o aprendizado dele, a vida que ele levou, tá? E vamos fechar aqui. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, gente. Era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Então, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Então, Jesus era realmente um ser humano. Isso precisa ser focado. Já falei sobre isso aqui. Precisa ser focado. Então, ele era um ser humano e que, como ser humano, não usou a sua divindade para o seu bel prazer. Tá? Utilizou para que pessoas fossem beneficiadas através disso, para a propagação do Evangelho, para a glória de Deus Pai. Um exemplo disso está aqui na lição, é que o diabo tentou fazer com que Jesus usasse a sua divindade, né, para o seu bel prazer. Então, a gente viu aqui, ó, Jesus não transformou as pedras em pães, não fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede quando ali sendo tentado pelo diabo. Outro exemplo interessante focar nisso aqui, gente, é o fato de que Jesus, como homem, olha que coisa linda, ele foi em tudo tentado, mas em nada pecou. Então, outra prova clara que Jesus era homem. O fato dele ser homem, o fato dele ser tentado. Mas aí tem a questão, mas se Jesus era Deus, Tiago 1:3 diz que Deus não pode ser tentado, não tenta, não pode ser tentado pelo mal. Então, olha que coisa interessante. Então, Jesus, a sua humanidade, comprovando o fato de ele ser 100% homem, que ele foi tentado pelo diabo no deserto, mas em tudo não pecou, tá? Não negou ali a Deus, tá? E foi fiel até o fim. Outro ponto, Jesus é o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último triunfou no deserto, no Calvário. Então, outro ponto, gente. Para isso aqui eu só nem vou ler a lição, eu vou ler e explicar. Jesus, o último Adão, e a perfeição espiritual e moral de Jesus Cristo. Então, isso aqui nos explica o porquê de Jesus ter se feito homem. Por que Jesus se fez homem? Gente, ele se fez homem para ser um sacrifício um sacrifício perfeito, desculpa. Porque substitutivo é a palavra que eu queria falar. Se nós somos homens e nós como homens pecamos, era necessário não um animal, mas um outro homem. Se o homem é quem trouxe o pecado para o mundo, olha o que Paulo diz: se por um homem o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, seria necessário também por um homem vir a redenção, vir por um homem, tá? A purificação, vir também por um homem a remissão de nossos pecados. Então, não existia um homem entre nós aqui, um ser humano perfeito, nascido de homem e de mulher. Então, Cristo vem para ser esse sacrifício. Ele vem para ser contado como um de nós. Por isso, o fato dele ter sido batizado. Então, basicamente, gente, fechando aí, né, bem breve, disso para vocês seria só uma síntese da lição. A ideia básica dessa lição é entender isso, que Cristo é 100% homem, 100% Deus. Esse, né, deve ser o foco aí dessa lição. Tá? E eu quero terminar essa lição aqui. Vocês perceberam que eu não estou muito bem. Preocupação, né, com relação à questão ligada à saúde, né, esse problema que nós estamos enfrentando aí, né, essa dificuldade relacionada a essa epidemia que está se alastrando. Tá? Então, a gente está aí preocupado, né, conosco, eu sou preocupado comigo mesmo, com minha família, tá, com meus parentes também, meus pais, meus irmãos. Né, há essa preocupação, então isso tem feito com que a gente não consiga se concentrar por completo. Mas está aí a lição. Espero que você, com um pouquinho que foi dito aqui, consiga preparar bem a sua lição, trabalhando os tópicos, os exemplos liquidados, tá? Que Deus
nos abençoe, que a gente possa estar orando para que tudo termine bem, para a glória de Deus, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula aí, e eu creio que até lá, em nome de Jesus, as coisas estarão melhores. Glória de Deus, Deus trará luz a nós, dará um fim a essa triste realidade que estamos vivendo, tá? A paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.